Fala pessoal! Vamos então para este vídeo, a segunda parte da Primavera dos Povos, vulgo Revoltas de 1848. Quer entender como que aconteceu na França? Nossa, é muita loucura que vai acontecer na França. Quer entender tudo sobre o meio do século XIX? Então, antes de mais nada, curte o vídeo, compartilha com os amiguinhos, comenta aí o que tá achando dessa série de vídeos, né? Comenta aí o que pode melhorar, o que tá bom, o que tá horrível. Deixa o like, né? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Então vamos lá entender o caso François, o caso francês, né? Vamos lá entender o caso francês. Antes de mais nada, deixa eu arrumar a câmera aqui para não ficar na frente da imagem e vamos embora. Cara, o que vai acontecer? A gente viu anteriormente, né, que o Felipe I da dinastia de Orleans vai assumir na França. E ele vai assumir com uma alcunha muito, mas muito promissora, o rei burguês, né? Que seria então esse rei que faria as reformas necessárias para dar o livre comércio, o livre mercado, a livre concorrência, a livre produção para os burgueses, para os comerciantes, né? Era o que essa classe, a burguesia, queria, né? E pressionava há muito tempo para acontecer na França, beleza? Então a gente vai ter aí o Felipe I, né, da dinastia de Orleans, comandando e prometendo tudo isso que eu falei para vocês. Dentro, né, do governo do Felipe, a gente vai ter o movimento orleanista. O que é o movimento orleanista? É a galera que gosta do Felipe. Existem duas vertentes desse movimento, dos orleanistas. O primeiro é o partido do movimento, que é a galera que acha que o Felipe I de fato tem que fazer as reformas liberais. E o segundo é o Partido da Resistência, que acredita que o Felipe I deve continuar sendo conservador, continuar sendo autoritário, nada de constituição, nada de nada, seja autoritário, não abra a democracia, não faça nenhuma reforma liberal, não dê poder aos comerciantes. Tá? E aí quem vai se destacar nesse Partido da Resistência vai ser um carinha chamado Guizot, um membro da Câmara Francesa, que era um dos principais expoentes aí do, enfim, né, do conservadorismo aí, da resistência orleanista, tá, galera? O que vai acontecer? Nesse meio tempo, né, enquanto o Felipe I ele estava ali, ele meio que vai fazer algumas reformas, sim. Reformas de, antes de mais nada, nacionalistas, né? Ele queria a França mais rica. Então a gente vai ter, por exemplo, uma industrialização, a França se tornando o segundo país a se industrializar, né, no meio dessa segunda revolução industrial que começa aí na metade do século XIX, tá, galera? Só que ele não vai cumprir a maioria das suas promessas. Ele não vai abrir as facilidades que ele prometia, né, para a França. As facilidades, por exemplo, que existiam na Inglaterra, né, com parlamentarismo lá, burguês e tudo mais. Então a gente vai acabar tendo a burguesia começando a se revoltar, ficando muito, mas muito revoltada, né? E a burguesia começou então a se unir, tá? Quem mais se uniu? O proletariado. Você lembra que eu falei para vocês, né, da consciência de classe, do socialismo crescente, falei tudo isso na aula passada? Então, o proletariado também está muito mal, porque a gente vai ter uma crise ferrada em 1846, como eu tinha falado, né? 1846, 1847, 1848 foi um triênio muito ruim da agricultura, tá? E a gente vai ter então esse momento de economia em baixa, uma crise econômica catastrófica, servindo de propulsor para as revoltas sociais. Tá? A burguesia aproveitou desse momento e começou a organizar banquetes. Olha só que doideira, né? Banquetes, óbvio que basicamente só a alta burguesia ali participava, às vezes um ou outro da média, da baixa, tá? Mas de fato eram banquetes para expor ideias, né? Divulgar as reformas que a burguesia queria, tá? E aí, cara, o que vai acontecer? Você lembra do Guizot que eu falei para vocês, que era um dos carinhas da Câmara Francesa, né? Pertencente aí do Partido da Resistência Orleanista? Então, o Guizot vai proibir esses banquetes, cara. Ele vai proibir o banquete e aí a burguesia vai ficar muito pé da vida, né? E aí vai organizar uma revolta. Olha que doideira, né, cara? A burguesia, né, não toca no banquete da burguesia. O povo passando fome tá de boa, né? O povo ali sofrendo com a agricultura, né, desgracenta de 1846 a 1848, tá tranquilo. Agora, tu mexe no banquete da burguesia, ela não pode mais aturar, né, esse autoritarismo aí do Felipe I. Então a gente vai ter a burguesia organizando revoltas, dando força às revoltas que os
o proletariado já vinha organizando, tá? E aí, de fato, a gente vai ter uma massa de pessoas se organizando nesse movimento que vai ser o primeiro e o único movimento de Primavera dos Povos em 1848 que vai dar certo. A gente vai ter o proletariado se unindo e depondo o rei. Ah, Bruno, mas teve aquele bagulho lá no Reino das Duas Sicílias. É verdade, o Reino das Duas Sicílias conseguiu uma constituição, né? Foram esses dois casos principais, tá, galera? O resto deu muito errado. O que mais vai acontecer, né? Então a gente vai ter o proletariado se unindo, depondo do rei, a burguesia apoiando, e aí, cara, o que, que vai acontecer? O rei acaba abdicando, não tinha apoio nenhum, não tinha apoio nem do exército, e a gente vai ter a organização de um governo provisório. Vai ser um governo socialista. A primeira experiência socialista aí, tá? Não vai durar muito, tá? A gente vai ter um carinha chamado Louis Blanc, né? Sendo um dos primeiros aí a trazer algumas ideias socialistas. Não era 100% socialista, a gente tinha algumas pessoas liberais, tá? Dentro desse governo provisório, e as coisas que o Louis Blanc vai conseguir fazer. Primeiramente, oficinas nacionais. É basicamente o início, né, o primórdio das empresas estatais. A gente tinha um problema muito grave nessa época que era o desemprego, tá? E aí a gente vai ter essas oficinas nacionais sendo uma maneira de dar, né, um ofício para essas pessoas que estavam desocupadas, tá? Desempregadas. Outra coisa que o Louis Blanc vai fazer é o sufrágio universal, entre aspas, masculino, né? Por que entre aspas? Porque é masculino, ou seja, mulheres não podem votar. Então não é universal. Ele é universal no sentido de que você pode ser pobre, você pode ser rico, você pode ser meio termo, você vai votar, independente da sua renda. Beleza? Mas, né, nem tudo são flores, né? Então a gente vai ter aí várias pessoas não podendo votar. Basicamente, metade da população não podia votar por conta, né, de ser mulher. O machismo comia solto no século XIX, tá, galera? Ah, né, esse governo provisório, eu não sei o que foi isso, mas enfim, esse governo provisório, esse governo socialista do Louis Blanc, não vai durar muito tempo. A burguesia não gosta, a burguesia odeia, a burguesia tem pavor, e a burguesia vai começar a organizar, né, alguma coisa para tentar sair disso. Né? E nessa época, né, a gente tinha aí poucas opções para a burguesia, tá? Olha só que loucura, né? A burguesia que sempre teve opção pra caramba na sua história. Mas na Primavera dos Povos de 1848, a burguesia não tem uma representação muito apropriada, tá? E a gente vai ter então quatro formações partidárias de peso, tá? Importantes, imponentes, que tem chance de ganhar nessa época. São os ultra-realistas, que é a galera que quer o absolutismo monárquico, apoia, né, é a galera do partido, como é que é o nome do partido ali mesmo? O partido da resistência ali, orleanista, tá? É a galera que apoia o antigo regime, tá? A gente vai ter aí jacobinistas, que é a galera mais radical, que é a galera que quer fazer algo no molde jacobinista ali que aconteceu, né, na Primeira República Francesa. A gente tem a galera socialista, né, que é a galera que está nascendo aí do socialismo utópico, onde os ricos deixariam de ser muito ricos para que os pobres deixassem de ser muito pobres, tá? Então, esse movimento ele estava com alguma força, tá? Aí o Louis Blanc dando um pouco de apoio para esse movimento utópico, tá? Lembrando que utópico, eles não se chamavam de utópico, tá? Quem vai chamar de utópico vai ser os posteriores, como por exemplo Karl Marx, que desenvolve o socialismo científico, tá? E também os bonapartistas, que é a galera que é mais, né, intervencionista, quer um desenvolvimento nacional, tá? Mas também não é uma monarquia, pelo menos, tá? Então, a burguesia, o que vocês acham que a burguesia acabou escolhendo? A burguesia odeia rei, né? Odeia o antigo regime. A burguesia odeia jacobinista, né? Que também é um pouco mais à esquerda. A burguesia odeia socialista, né? E a burguesia também não gosta de bonapartista, mas, né, é o melhor que tem aí para a burguesia. Então a burguesia vai se aliar aos bonapartistas. Os burgueses vão acabar se aliando a nobres e a clérigos que não gostavam do regime do Louis Blanc, tá? Que eram os grandes proprietários da sociedade. E a gente vai ter então a ele se aliando aos bonapartistas, tá? Uma curiosidade, ultra-realistas você pode encontrar no seu livro didático como legitimistas, tá? Que são as pessoas que legitimavam o Filipe I, por exemplo, tá? Que legitimavam a monarquia. Tranquilo?
E aí, das quatro formações partidárias, os bonapartistas eram os que mais se adequavam aos interesses da burguesia, tá? E aí a gente vai ter o afastamento do socialismo em 1852, a gente vai ter eleições diretas que vão trazer mais um Napoleão para a história da França, né? Olha só, o terceiro Napoleão, tá? Então aí, Luiz Napoleão Bonaparte, que era o sobrinho aí do Napoleão original, né? O Napoleão lá da primeira década, né, do século XIX, ele vai então assumir em 1852. Aí, cara, a burguesia vai dar, né, para ele o espaço que ele precisa para aplicar um golpe. Mais uma vez, a burguesia confia em um Napoleão e o Napoleão aplica um golpe de Estado. A gente vai ter aí o Napoleão se autoproclamando imperador, assim como o seu tio tinha feito, tá, galera? Esse golpe, de certa maneira, foi apoiado pelos burgueses. Os burgueses falaram, cara, não tem o que fazer, é melhor esse maluco aí do que socialistas, que a gente odeia socialistas, né? Eles tinham muito medo enfim, da oposição, de toda a questão enfim, dessa consciência de classe, enfim, eles tinham medo de os socialistas acabarem tomando o poder com essas ideias novas, né? O marxismo surgindo e tudo mais. Então a gente vai ter aí, né, esse medo da oposição fazendo com que eles apoiem o golpe do Napoleão. E aí o Napoleão terceiro, por isso que é terceiro, teve o primeiro, o segundo que lá, 1815, enfim, e ficou pouco tempo, né? E o terceiro agora, de 1852, vai governar até 1871. Caraca, né? E é ele que vai ter, então, aí vai iniciar esse conceito de um governo forte, liberal e burguês, né? Que é basicamente o princípio aí do positivismo do Augusto Comte, né? Que vai ser aí uma teoria bem adotada, inclusive aqui no Brasil, mais para frente, tá? Então seria um governo que, de certa maneira, abrisse o mercado para a burguesia, interferisse em assuntos estratégicos, né? E também desse uma certa liberdade aí para quem tem que dar. Ou seja, a burguesia não se estressa se não der liberdade para os pobres, tá? E a gente vai ter então uma ditadura aí do Napoleão e também uma industrialização. A França vai vir aí como uma segunda potência em revolução industrial e aí em segundo lugar, tá? E aí, ficamos por aqui. Quer um spoiler do que vai acontecer? Eu trago um spoiler para ti, né? Se você quer entender o que acontece com a França depois, eu recomendo que você assista às aulas de unificação alemã, que é lá que eu falo sobre a Comuna de Paris. Na verdade, o Napoleão vai cair na Guerra Franco-Prussiana, a França vai se envolver com uma guerra com a Prússia, que estava tentando unificar a Alemanha, né? Teve toda aquela loucura que foi o despacho de Ems, né? E a gente vai ter então a Terceira República Francesa, que é a comuna, e não comuna de comunista, mas sim comuna de independente, né? Essa independente de Paris, ou Comuna de Paris, em 1871, que foi massacrada pela galera da Prússia, tá? Mas enfim, né? E aí depois a França vai ter que se reconstituir às cinzas e vai ter aí um certo revanchismo, que vai levar aí a grandes conflitos imperialistas, que posteriormente desembocariam na Primeira Guerra Mundial. Tá bom, pessoal? Mas se vocês querem ter mais detalhes de tudo isso, recomendo que assistam as aulas de unificação da Alemanha, depois imperialismo e, por fim, Primeira Guerra Mundial. Tudo isso no canal, beleza? Beijão, te vejo na próxima oportunidade. Valeu!